É um prazer novamente estar aqui com os irmãos, deste seleto grupo, das irmãs que oram, das irmãs que tiram tempo para assim ler a palavra de Deus e colocam o Senhor Jesus Cristo como prioridade em suas vidas. Então é um prazer estar com todas vocês aqui neste grupo. Bem, minhas queridas, dando continuidade ao nosso curso sobre o livro de Apocalipse, hoje chegamos na nossa quarta aula. E na nossa quarta aula traz como tema a visão dos 7 selos do Apocalipse. Então é isso que nós iremos estudar hoje. Para que nós possamos assim entender, compreender esse tema de hoje, nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Pedimos para que Deus ele nos ilumine através do seu Santo Espírito. Por isso eu te convido neste momento onde você está, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus. Vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, ó Senhor, queremos iniciar mais um estudo da Tua Palavra, Pai amado. Queremos te pedir o auxílio, a iluminação do Espírito Santo de Deus, que esteja conosco, para que nós possamos se compreender a Tua Palavra. Abençoa cada família aqui representada, visita cada caso, ó Senhor, cada pessoa que está assistindo esta aula, que Tu possas assim, fazer morada na casa de cada uma delas, e guiar cada uma delas para o caminho da salvação. Tu conhece, ó Pai amado, a vida de cada uma delas, que Tu possa, ó Deus eterno, neste momento, operar, ó Senhor, aquele milagre que elas estão precisando. Elas precisam muito de Ti, ó Pai. Pai amado, elas sabem que sem Ti, elas não podem fazer nada, porque, ó Pai amado, Tu é o guia de cada um de nós. Tu é o nosso protetor. Fica conosco e abençoa, Pai amado, as mães que clamam pelos seus filhos. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Bem, minhas queridas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Chegamos no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Capítulo 5, versículo 1 ao 5, que diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É o que nós estamos estudando agora. Percebe, gente, a visão que João teve lá na ilha de Pátimo a respeito deste livro, um livro que João aqui, ele nos mostra que era escrito por dentro e por fora. O livro aqui era uma espécie de rolo, que hoje nós temos os livros encadernados, muito bonito, com um excelente acabamento. Mas antigamente os livros eram rolo. E aquele rolo ele era escrito por dentro e por fora. Foi isso que João viu. Agora, o que nos chama a atenção é que, quando João vê esse livro, ele percebe que o livro está o que? Está fechado. E esse livro fechado ninguém pode abrir. E como ninguém pode abrir esse livro fechado, imagine a importância de todo o conteúdo que ali está. O livro está enrolado, selado, e ninguém tem acesso ao conteúdo que ali está. E João, ele começa a chorar. João chora copiosamente ali, porque não existe ninguém que possa abrir aquele livro. E neste momento chega um anjo. O anjo Gabriel, ele chega ali próximo a João e começa a consolar o nosso apóstolo amado. E ele, quando ele consola João, interessante que aqui na Bíblia Sagrada ele chega e diz o seguinte, ele fala que a raiz de Davi venceu e ele irá abrir o livro e os selos. Então aqui fala que só quem pode abrir este livro que João ali tanto queria saber o que estava dentro era o próprio Jesus Cristo. Somente Jesus poderia abrir aquele livro. Então, por que somente Jesus poderia abrir aquele livro? Porque o anjo ele não poderia abrir?
Porque João não poderia se chegar e abrir também? Porque somente Jesus, gente. Nós temos aqui algumas teses. Nós iremos agora debater duas teses. E essas duas teses são as que os teólogos e eruditos mais concordam com elas, certo? E quando explicamos este tema, ela nos guia aproximadamente para essas duas versões que a maioria dos teólogos acreditam. Então, o livro de Apocalipse, como nós estudamos em aulas passadas, nós sabemos que ele é coligado com o Antigo Testamento. Nós mesclamos muito ele com o livro de Daniel, com o livro de Ezequiel, com o livro de Isaías. Então, nós mesclamos sempre o livro de Daniel com o o livro de Apocalipse com o Antigo Testamento, para que assim possa trazer uma referência melhor para nós. E hoje nós iremos mesclar essa parte com o livro de Jeremias. E no livro de Jeremias, ele nos traz assim algo muito forte do que nós estamos lendo aqui sobre esses 7 selos, certo? Vamos agora sair de Apocalipse, iremos agora lá para o Antigo Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 32. E no livro de Jeremias, capítulo 32, no versículo 9 até o versículo 15, nos traz, assim, algo impressionante sobre o que João viu lá na ilha de Patmos, gente. É impressionante o que Jeremias traz aqui na sua palavra. Aqui, nesse relato que eu irei ler, aqui fala a respeito de um documento de compra de uma terra em Anatote. É o que nós iremos ler. Diz assim, capítulo 32, versículo 9 ao 15. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei com selo, chamei testemunhas, e pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei, e os estatutos como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Hananel, filho do meu tio. E perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda, perante eles dei ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-a no vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se compararão casas, campos e vinhos nessa terra. O que nós podemos perceber dessa escritura, dessa terra, é que Deus ele pede para Jeremias para que ele compre um terreno em Anatote. Agora pensem, esse terreno Jeremias iria comprar para manter aquele terreno ali. Quando eles voltassem do cativeiro, eles aproveitarem aquele terreno. Agora, gente, imaginem o seguinte, o cativeiro babilônico durou 70 anos. Agora, Jeremias, ele compra umas terras, deixa aquelas terras separadas, guarda o documento para que 70 anos depois ele venha a usufruir daquela terra. Eles viriam a usufruir depois de 70 anos. Eu acredito que é uma atividade de altíssimo risco. Acredito que ninguém faria isso por pensamento próprio. Ali não tinha nenhuma garantia. Quando ele retornasse do cativeiro, ali ele encontraria ainda aquele terreno disponível para ele. Porém, nós sabemos que essa ordem veio de quem? Vem do Senhor. E o documento das propriedades, naquele tempo, eles eram selados. Pegava o seu documento, um rolo, e aquele documento era selado, certo? E a parte externa do rolo, interessante que a parte externa do rolo... Um momentinho, gente. A irmã desliga, pronto, agora deu certo. Gente, a parte externa do rolo, desse documento, ele era visível. Isso era para consulta pública. As pessoas poderiam vir e consultar ela na parte de fora, certo? Porém, a parte de dentro era selada. E essa parte selada, ninguém tinha acesso. Somente quem tinha acesso era o próprio proprietário. E agora ali, esse documento estava fechado, o que Jeremias guardou. Então agora nós estamos chegando bem pertinho do que João estava falando sobre esse documento. Porque
Tem uma passagem muito bonita, linda, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos propriedade de Deus. Nós somos povo exclusivo do Senhor. Nós somos sua herança. Então, se nós somos propriedade exclusiva de Deus, o que nós percebemos aqui, que o único que poderia ter acesso a esse documento por dentro era o próprio Jesus Cristo, porque tudo isso representa a cada um de nós. Agora, quando a gente volta para Apocalipse, a gente percebe aqui que o único que vai poder abrir o selo é o próprio Jesus Cristo. É o único que é digno de abrir, porque ele pagou um preço alto na cruz do Calvário. E a partir do momento que Jesus paga aquele preço na cruz do Calvário, ali ele está dizendo o seguinte: todos aqueles que se achegarem a mim, todos aqueles que me pertencerem, serão minha propriedade exclusiva. Agora nós percebemos que só quem pode ter acesso a esse documento por dentro é Jesus. Só quem pode ter acesso a nós, ao nosso coração, é o próprio Jesus Cristo. É isso aqui que o anjo estava passando para João. O único que é digno de abrir a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Somente ele que pode consultar os nossos corações e pode assim nos guiar. Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E outra versão, gente, aponta para algo assim um pouco distante. Esta outra versão que alguns autores nos mostram, ele aponta para um livro da aliança que tinha no Antigo Testamento. E o livro da aliança, quando nós abrimos no livro de Êxodo, ali fala sobre a aliança de uma confirmação de obediência, certo? Uma confirmação de obediência entre o povo e Deus. Então, tinha esse livro da aliança. Vamos aqui consultar a nossa Bíblia bem rapidinho, 3 versículos bíblicos rápidos do Antigo Testamento. Aliás, 4 versículos. Vamos aqui primeiramente para Êxodo. Êxodo capítulo 24, segundo livro da Bíblia. Êxodo 24, verso 7, que diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Agora, quando vamos para o 5º livro, que é Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Deuteronômio 17, 18 diz o seguinte: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. Vocês percebem que este livro aqui, quando alguém era entronizado, quando o rei era colocado ali em Judá, aconteceria que ele tinha que ter uma cópia do livro da lei, e aquela cópia era levada para o rei, para que ele viesse a estudar, para que ele viesse a conhecer os princípios da sabedoria, que é a lei do Senhor. Bem rapidinho também iremos agora para Ezequiel. Em Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel 2, versículo 9 e 10, diz assim. Ezequiel 2, 9 e 10. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiro e ais. Agora nós percebemos que Ezequiel está escrevendo algo bem parecido com o que João viu lá na ilha de Patmos. Os rolos são parecidos. Então, as características escritas nesse livro, também ele era por dentro e por fora, porque se tratava de um rolo, tá ok? Então, gente, os reis, eles precisavam fielmente estudar a sua lei, para que assim Deus desse sabedoria para ele guiar o seu povo. Aquele homem precisava de sabedoria, e toda sabedoria tinha que vir do Senhor, tinha que vir do Criador. Então, aqui o que nós percebemos é o seguinte: o nosso grande rei, ele não precisa de um livro. Ele não precisa de um livro como os reis do passado. O rei que se trata aqui da profecia, que é Jesus Cristo, ele não precisa do livro para lembrar os eventos, mas ele usa como exemplo e confirmação para o seu reino eterno. É para isso que ele usa este livro que se trata aqui em Apocalipse. E o auge disso tudo, dessas duas versões, elas se fixam, elas se fundem agora
quando Mateus, ele escreve algo assim bastante interessante. Lá no finalzinho do livro de Mateus, eu queria concluir com este versículo de Mateus. O último capítulo de Mateus, Mateus 28, primeiro evangelho, não é isso? Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui Jesus, ele comprova que toda a autoridade de Jesus foi dada nos céus e na terra. É por isso que Jesus Cristo foi o único que tinha poder, o único que poderia abrir aquele livro e mostrar, porque esse livro sondava os nossos corações, esse livro era o livro que nos guiava para a obediência. E este livro, lá na Ilha de Páscoa, quando João abre, ele nos mostra tudo isso. Ele nos mostra que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E para isso precisamos ser obedientes. Obedientes em tudo aquilo que o Senhor nos rege, em toda a sua palavra. Então era isso que João precisava saber. E era algo tão importante, gente, porque isso aí é algo que mexe muito com a nossa salvação. Nós precisamos meditar em tudo isso, porque os tempos que nós estamos vivendo, os tempos são maus. Nós sabemos que tudo está se cumprindo. A ordem cronológica dos eventos escatológicos estão se cumprindo. Então nós precisamos cada vez mais nos achegar ao Senhor. E essa palavra de Apocalipse nós precisamos estudar urgentemente quando ele fala tudo isso. Agora, depois de tudo isso que acontece, nós percebemos aqui na Bíblia Sagrada que Jesus ele foi entronizado. E Jesus ele é entronizado porque venceu a morte, amém? Ele venceu a morte, ressuscitou para nos dar vida. E a vida, não é essa vida biológica, é a vida eterna. A vida só quem pode dar ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. O único digno de abrir o livro e nos conceder a vida eterna. Porque não há outro nome, não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. Somente no nome de Jesus. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém pode alcançar salvação a não ser que passe por Jesus. Então, que cada vez mais nós possamos colocar Jesus Cristo como prioridade em nossas vidas. Quando eu coloco Jesus como prioridade, gente, tudo flui. E aqueles frutos, lá de Gálatas 5:22, todas as pessoas vão ver nas nossas vidas. Porque dia após dia nós iremos mostrar, através do nosso testemunho, os frutos do Espírito Santo de Deus. Que o eterno Deus continue abençoando cada uma de vocês ricamente e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém?